Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter o primeiro vídeo de tutorial nesse canal. Eu fiquei um pouquinho na dúvida sobre que tema escolher, mas abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e percebi que muita gente tem dúvidas sobre retrato. Então decidi que hoje nós vamos pintar um retrato juntos. Para começar aqui o tutorial, eu vou primeiro mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar, tá? Esse papel aqui que eu vou usar é o papel da Saunders, tamanho 30 por 40, e aí eu cortei ele no meio pra ficar do tamanho mais ou menos de 1 A4. É um esboço que eu fiz à mão livre, não foi usando a mesa de luz, então não tá exatamente igual à referência, mas eu realmente queria fazer usando um pouco mais do meu traço nesse tutorial, pra vocês também poderem ter essa liberdade aí de fazer a mesma coisa, né? Quando forem fazer o tutorial, conseguirem também utilizar seu próprio traço, enfim. Outra coisa, antes de prosseguir aqui sobre os materiais que eu queria falar com vocês, é que eu tô gravando num horário diferente, coloquei aqui a iluminação um pouco diferente, e eu queria saber o que vocês estão achando, se vocês gostam desse tipo de iluminação mais amarelada, ou se vocês preferem uma iluminação realmente mais branquinha, menos aconchegante. Eu quero saber aqui o que é que vocês acham, se tá muito escuro, enfim, ver o que é que vocês estão achando dessa iluminação, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês as aquarelas que eu vou usar. Eu comprei esse estojinho na AliExpress, foi bem baratinho, eu não lembro mais quanto foi, mas eu acho que foi em torno de 20 e poucos reais, eu não lembro direito, realmente. Mas é um estojo de metal que eu gostei demais, porque ele tem esse negocinho aqui atrás pra você segurar, então, tipo, se você quiser segurar aqui na mão e ir pintando, dá super. E como ele é de metal, não preciso usar um godê, eu posso usar o próprio godê que vem nele, né? E aí eu mesma coloquei as cores que eu queria utilizar. E eu vou mostrar aqui pra vocês que cores são essas. Aqui é o amarelo de Nápoles, dessa marca aqui, Schmincke. Eu não sei muito bem falar, mas é muito boa essa marca, é uma marca profissional. Na verdade, todas as aquarelas aqui são aquarelas profissionais, foi realmente um estúdio que eu montei pra trabalhar assim, só as tintas que eu mais gosto, então são todas tintas profissionais, tá? Aí tem esse daqui que é o amarelo Indian amarelo. Tem o verde amarelo brilhante. Amarelo ocre, aqui. Siena transparente é esse aqui, ó. Aí a gente vai ter o sépia, esse aqui. O Payne's Grey, aqui. Esse da Daniel Smith é o azul ultramarine. Um turquesa. Esse aqui é um violeta da Sennelier. Aí aqui vai ter o rosé Made Like da Sennelier também. Da Lucas Profissional esse daqui. Vocês perceberam que ficou faltando essa cor e essa. São duas. Essa daqui é uma cor da Schmincke também, mas ela acabou, então eu não tenho mais a bisnaga. E esse daqui é uma cor da Sennelier, que eu não lembro qual é. Qual que é o nome, porque eu não anotei num papelzinho, então eu acabei esquecendo qual que é essa. Mas é tipo um amarelo ocre, um pouco mais queimado. Eu gosto muito dessa cor, porque, enfim, vocês vão ver aqui. Mas, basicamente, eu uso muito esses tons pra fazer pele. Então, vai ser esses que eu vou utilizar nessa pintura. Essa referência aqui eu peguei no Pinterest. Então, eu vou acompanhar aqui com vocês a referência pra eu ir olhando a luz e sombra, cor de pele e tudo mais, pra poder continuar aqui o tutorial com vocês. Outra coisa que eu vou usar é papel toalha pra limpar o pincel. E vou usar os meus pincéis. Eu vou falando pra vocês de acordo com o que eu for fazendo, quais pincéis que eu tô usando, porque geralmente eu vou usando assim bem no momento, eu vou escolhendo. Eu separo aqui alguns pincéis pra usar, mas acabo às vezes nem usando todos eles. E meu tablet tá reiniciando porque ele estava descarregado. Mas acabo às vezes nem usando todos esses pincéis, então eu vou, de acordo com o que eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês quais pincéis que eu tô usando, beleza? Como vocês viram aí, o meu tablet estava meio descarregado, então ele acabou de se descarregar, mas aí eu vou olhando aqui a referência no celular mesmo, tá? Essa referência eu encontrei no Pinterest,
é uma modelo lá, eu esqueci o nome dela, mas eu achei muito linda essa foto, diferente assim, o tom de cabelo, enfim. Então eu escolhi ela pra fazer, tá? E vamos começar aqui. A primeira coisa que eu faço na hora de começar uma pintura de pele é observar bem a referência que eu tenho e preparar as minhas cores. Então aqui nessa referência a gente percebe que o tom da pele dela é bastante amarelado, com poucos toques vermelhos e em alguns lugares um tom mais esverdeado, como nas sombras e nas olheiras. Então eu vou criar os tons de base que eu vou utilizar nessa primeira camada aqui, seguindo esse padrão aqui, tá? Mais amarelado, poucos toques vermelhos, e vou criar as cores que eu acho que eu vou usar em toda a pintura, tá? Outra coisa legal é que a roupa dela é bastante parecida com o tom de pele, as sombras da roupa estão bem parecidos com o tom da pele dela, então a mesma cor que eu for usar, por exemplo, pra pele, provavelmente eu também vou usar pra roupa, e os tons avermelhados dos olhos, da ponta do nariz e dos lábios, é bem provável que eu use pro cabelo também. Eu vou começar aqui com o amarelo de Nápoles. Um rosa aqui, pra quebrar um pouco desse amarelado. E vou aqui pra próxima cor, que a base dele vai ser o rosa. Um pouquinho. E um pouquinho também desse rosa da Lucas que eu uso. Outro tom também que a gente percebe aí nessa pintura é o marrom da sobrancelha dela e um pouquinho das olheiras e nos cílios, no fundo da boca e em algumas partes de sombra. Então eu também vou fazer um marronzinho aqui, mas como essa é a primeira camada, eu vou fazer bem clarinho e vou aproveitar esse marrom mais claro que eu tenho e vou misturar com as mesmas cores que eu usei para os outros tons de pele. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Sempre que eu vou fazer pele, eu costumo usar as mesmas cores para fazer todos os tons que eu vou usar ali na pele, ou até mesmo na pintura. Mesmo que sejam, por exemplo, uma pintura de duas pessoas, né, dois retratos juntos, eu gosto de fazer isso porque eu tenho a impressão de que fica mais harmonioso, sabe? Quando a pintura inteira tem mais ou menos os mesmos tons, eu acho que fica bem mais harmonioso. E aí eu tô achando essa cor muito, muito vibrante. Então, pra quebrar um pouquinho, eu vou vir com o verde amarelo brilhante, amarelo verde brilhante, é o nome da cor. Mas eu vou vir aqui só pra quebrar um pouquinho da saturação dessa cor. Agora pra mim tá o tom ideal. Esse é o tom que a gente vai fazer mais sombras no rosto dela. Esse aqui vai ser o tom para as partes mais claras e esse aqui para as partes rosadas. Nessa primeira parte da pintura, nessa primeira camada, eu gosto de trabalhar com papel bem úmido, as cores bem diluídas também, porque aqui a gente vai ter o trabalho na base, então eu vou conseguir consertar ou dar mais cores em qualquer outra camada que eu fizer, e aí eu aproveito essa primeira camada mesmo para fazer uma camada de base, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a luz para vocês conseguirem ver mais dos traços da referência. Para essa primeira camada eu diminuí um pouquinho da luz da câmera, porque como é uma camada muito diluída, muito clarinha, se eu deixar a câmera muito clara, vocês vão acabar não vendo nada dessa primeira camada que eu vou fazer. Então pode ser que o ambiente esteja um pouquinho escuro, mas é só mesmo para essa primeira camada, tá? E aí eu vou começar. Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui esse pincel da Condor, um pincel baratinho mesmo, grandão assim, só para umedecer toda a pintura. Então eu venho aqui com a água e vou umedecer tudo. Tudo. Geralmente eu costumo não passar por cima dos olhos, do cabelo e tal, mas dessa vez eu vou fazer isso, que eu quero que a pintura fique bem fluida.
gente, estranho, meu papel tá ficando estranho. Não sei se vocês estão conseguindo ver que tá umas manchas aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tinha só água no pincel. Muito estranho. Será que o papel tá defeituoso? Meu Deus, meu primeiro tutorial no YouTube já tá dando... já tá dando B.O. Mas vamos na fé que vai dar certo. Tá. Aí pra primeira camada eu vou usar aqui esse pincel da Cassanio número 2 da Da Vinci. E vamos lá começar. Eu vou segurar assim no celular pra poder ficar um pouco mais perto de mim. E aí eu vou vir com as cores que eu fiz nos lugares que eu acho que elas estão mais presentes, fazendo essa construção de camadas. Eu vou misturando as cores que eu fiz. Daí, depois que eu apliquei a tinta no papel, eu vou limpar o papel aqui, o pincel na água. Depois vou tirar o excesso de água no meu papelzinho aqui, ó, no papel toalha. E vou vir suavizando as bordas da pincelada que eu fiz. Então eu vou suavizar as bordas de todas as pinceladas que eu já fiz. E eu vou fazendo isso durante todo o processo. Eu faço algumas pinceladas, depois eu vou vir suavizando a pintura. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de umedecer o papel antes de começar? Isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vai suavizar. Porque viu que eu não suavizei no mesmo momento que eu fiz a pincelada. Eu demorei um pouco. Se eu não tivesse umedecido o papel, isso não seria possível. Eu teria que suavizar naquele exato momento. Então, por isso que eu gosto de umedecer o papel, porque aí me dá mais liberdade na hora de fazer a pintura. Eu posso suavizar, eu posso mexer no mesmo lugar porque ainda tá úmido. Então, eu tenho essa liberdade maior. Bem aqui na testa dela a gente tem um ponto de luz, então eu não vou passar tinta. Vou continuar preservando aqui os pontos de luz. E, gente, esse papel tá com problemas? Tá vendo que tá acumulando aqui, tá acumulando? Fala, meu Deus do céu, o que tá vendo? Eu me mudei recentemente, será que isso tem alguma coisa a ver? Eu não acredito que, tipo, o primeiro tutorial do YouTube tá dando B.O. no papel. Isso nunca tinha acontecido. Sério, nunca tinha pintado no papel que tava assim. Meu Deus. Aí vou tentar aqui fazer alguma coisa. E aí, como eu falei pra vocês, eu vou usando as cores que eu preparei antes nos locais onde elas estão presentes. Isso é muito importante, preparar uma boa quantidade de tinta antes da pintura, porque aí você tem essa possibilidade de, enquanto você estiver fazendo, você não precisar ficar parando pra fazer mistura. Se eu estivesse parando pra fazer mistura, não ia ter, o papel ia ter secado, eu ia ter perdido a possibilidade de trabalhar em determinado local. Então é muito importante você preparar a tinta antes, né? Pra poder conseguir ter um bom resultado. Esfarelando o papel. Ai, meu Deus, eu gosto muito desse papel. Por que tá acontecendo isso? Aqui, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Tá vendo como que tá o papel todo esfarelando? Meu Deus do céu. E aí, ó, vejam que a parte interna do olho eu não fiz muita coisa, mas agora eu vou dar alguns detalhes. Aquele mesmo vermelho que eu usei antes, eu misturei um pouquinho com a cor mais clara e vou dar aqui uma profundidade nos olhos dela, na parte interna. Eu não vou mexer agora na íris, porque a cor da íris dela é uma cor bem marcante, é um azul bem marcante mesmo, então eu vou deixar pra mexer ele depois. Pronto, vou clarear aqui um pouco mais pra gente poder partir pra próxima camada, tá? Agora é a camada que nós chamamos de leite, que é uma camada um pouquinho mais densa do que essa última,
mas ainda não é a camada final de detalhes. Então nessa daqui, a gente vai, por exemplo, que a gente percebe que tem uma tonalidade que tá muito parecida com essa, mas aqui tá bem mais marcado, que tá mais suave. Então a gente vai procurar essa tonalidade, vai criar esse tom. E na hora da pintura que a gente vai dar esse ar. Aqui mais marcado, aqui menos marcado, certo? Outra coisa, a gente vai intensificar mais esse vermelho dos olhos e as sombras, tá? Nessa parte da pintura. Eu vou vir aqui com o siena queimado, nessa mesma mistura que eu já tinha. E agora essa camada vai ser um pouco menos aguada. Eu vou até tirar um pouquinho da água que já tem nessa mistura, porque senão eu não vou conseguir chegar à textura que eu quero. E desde já, minha gente, desculpa aí pela situação do papel. Realmente isso nunca tinha acontecido, mas faz parte. É um papel que estava guardado há muito tempo, eu me mudei, né? Alguns vídeos aí atrás vocês viram que eu casei, enfim. Então eu acabei me mudando e talvez nessa mudança o papel tenha pegado algum tipo de umidade, porque realmente isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca, nunca, nunca. Então é novidade pra mim. Realmente eu não sei nem o que fazer quando acontece uma coisa dessa com o papel. Mas fica aí a dica pra quem usa esse papel, ter cuidado aí pra não acontecer isso com vocês, porque é um papelzinho bem carinho, né? Quem já usou sabe que não é barato. Então, cuidado aí pra isso não acontecer também com o de vocês, tá? Tô aqui fazendo a misturinha. Eu tô misturando marrom, verde, verde amarelo brilhante, o azul e um pouquinho do roxo. Ficou essa cor aqui. E é essa que eu vou usar pra fazer essas sombras, tá? Eu vou criar aqui esse mais avermelhado dos olhos, que vai ser também a mesma cor que eu vou usar no cabelo. Uma base bem vermelha. E aí eu vou suavizar esse vermelho com o amarelo de Nápoles. E vou também, pra quebrar um pouco da saturação, colocar amarelo ocre. Pronto. E aí vou fazer aqui com um tomzinho de marrom mais intenso pra poder fazer a sobrancelha e a parte dos cílios. Como aqui já tinha o restinho de amarelo de Nápoles, eu não vou precisar nem misturar muita coisa, só mesmo o siena queimado aqui. E pronto. Eu vou com o mesmo pincel para poder fazer essa próxima camada. Vou vir aqui com o marrom que a gente fez. Agora eu já venho suavizando a camada que eu fiz, porque o papel tá bem mais seco, né? Eu não umedeci ele antes de começar essas camadas. Então ele naturalmente tá bem mais seco do que tava na camada anterior. Então agora eu preciso ter bastante cuidado para já vir umedecendo, já vir suavizando as bordas da pincelada, para isso não secar e depois eu não conseguir mais esfumar. E aí, ó, para dar essa sombra mais dura, o que a gente faz? Dá a pincelada e não esfuma. Aqui a gente esfumou, mas nessa daqui não, porque tá vendo que aqui na pintura essa sombra tá bem mais marcada, certo? Então a gente também não esfuma. Tá difícil trabalhar nesse papel, meu povo, com esse esfarelamento de papel aqui. Meu Deus! Faz parte da vida do artista comprar um papel caro e ele estragar. Nunca tinha acontecido comigo, mas chegou meu dia. Na boca eu vou pintando tracinhos pra dar essa textura de lábio mesmo. E depois eu venho suavizando pra não ficar assim uma coisa muito marcada. Eu vou aproveitar e vir já com esses marrons pra dar mais profundidade aqui no lábio.
meu povo, isso aqui era pra ser um tutorial de pele e o papel estragou a pele inteira. Mas acho que dá pra ver bem as cores que eu tô utilizando, a técnica que eu queria passar pra vocês de ir adicionando as cores. Não, a gente não precisa usar uma cor só numa pele. Na verdade, usar várias cores, essa diversidade de cores num só retrato, é o que dá o realismo maior para a pintura. Porque quando a gente usa uma cor só, não fica parecido com a realidade, já que a realidade é que nosso rosto tem várias cores, tanto pela iluminação, quanto pelas veias do rosto mesmo, a tonalidade de cada parte do rosto. Tudo isso vai alterando e modificando. Então, a gente usar uma cor só não vai dar o realismo que a gente quer. Obviamente que, né, não precisa ficar exatamente igual a pintura, a foto, desculpa aí. Nessa pintura que a gente vê isso, não tá exatamente igual a referência, né? Mas, quanto mais próximo tiver da realidade, mais talvez interessante fique a pintura. Vai dar um toque artístico melhor, né? Mais bonito. Não sei se faz sentido pra vocês o que eu tô falando, mas pra mim faz. Depois que eu passei a usar essa técnica de não usar uma cor só em toda a pele, minhas pinturas ficaram muito melhores. Óbvio que, né, hoje a gente tá tendo um contratempo gigante, que é um defeito no papel. O papel é a base da pintura, então quando o papel tá com problema, tudo acaba ficando com problema, né? Agora tá muito estranha a cor aí na câmera. Agora tá melhor. Acaba tudo ficando com problema, né? Se o papel tá com defeito, meu Deus do céu, não tem como o resto não tá também. Olha isso, como é que tá. Tá vendo? Tá acumulado assim, tinta, o papel tá todo se desmanchando. Não vou fazer assim o cabelo extremamente detalhado, até porque ela tem o cabelo bem curtinho. Então eu vou... Aqui dá só uma cor e uma profundidade. Eu vou mostrar pra vocês outra versão desse retrato que eu fiz com o papel prestoso. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz esse retrato, é a segunda vez que eu tô fazendo, porque eu estudei ele antes de trazer aqui pra vocês, né, o tutorial. E esse foi o resultado da primeira vez que eu fiz, tá vendo a diferença? Por quê? Porque aqui a gente tem uniformidade no papel, olha a textura desse papel, a textura dessa pele. Aqui não tem, o papel tá com defeito, então, tá vendo? Não deu certo aqui, mas vamos tentar salvar alguma coisa pra não perder a pintura e o tutorial. Pronto. Aí agora, nessa fase da pintura, o que eu vou fazer? Eu vou dar detalhes, né? Aqui a gente parece que o papel tá todo úmido, mas não tá, ele tá completamente seco. Eu vou dar detalhes. Para os detalhes, eu gosto de ir fazendo um pouquinho aos poucos as misturas. Então eu vou começar daqui pra cá, daqui pra baixo, né? Pega aqui esse marrom, o siena transparente. E aí eu vou começar a dar profundidade aqui nessa pintura. Pra cortar um pouquinho da saturação, vou misturar um pouquinho do azul. Pra essa camada eu vou usar um pincel menor, também da Vinci, mas agora é o Petit Gris número 0. Ele é
pincel de pelos naturais. O importante também dessa camada é que ela esteja mais concentrada a tinta. As outras duas estavam mais diluídas, né? Principalmente a primeira estava bem diluída. E essa daqui, o importante é que ela esteja assim bem concentrada mesmo, tá? E aí agora eu vou dar um pouco mais de profundidade ali nos olhos com aquele vermelho mais concentrado que a gente tem no canto interno e externo. E vou começar a fazer aqui a íris desse olho, tá? Pra fazer aqui a íris, eu vou usar o turquesa e o ultramarinho, misturar aqui os dois. E aí eu vou fazer o seguinte, vou começar assim. Eu começo sempre pelas bordas. Vai começar a suavizar aqui as bordas, levando pro centro da íris, levando pro centro, limpando, levando pro centro de novo, a tinta bem diluídazinha. Tá quase transparente, mas se a gente olhar bem pro olho dela, ele é assim mesmo. Ó, vou aumentar aqui. Ele é quase transparente, tá vendo aqui? Ó, se a gente olhar bem, ele é bem assim mesmo, quase transparente o olho dela. Então, tá bem na cozinha. E faz a mesma coisa no outro olho. Eu vou vir com a mesma cor, eu vou fazer a primeira camada da pupila. E enquanto ainda tá úmido, eu vou pegar aqui um pincel bem menor. Esse aqui é o número 2 da Rafael. E aí eu vou vir com o Payne's Gray e vou dar mais profundidade aqui nesse. Fazer uns risquinhos assim bem de leve, bem alternados. E aí agora eu vou fazer um marrom mais concentrado aqui. Vou usar o marrom 7 junto com siena transparente. E aí eu vou começar a dar mais detalhes, por exemplo, mais profundidade aqui nos lábios, na boca. A boca dela tá entreaberta, então a gente consegue ver a parte interna da boca também, que é uma parte bem mais escura. Eu vou aproveitar também esse marrom, mais profundidade aqui no olho. Viu? Então faz toda a diferença. Por mais que o olho dela tenha azul, seja azul, tem muitas nuances. Então, essa mistura de cores, essa profundidade dá uma diferença bem grande para a nossa pintura. Tô começando a gostar. Tô começando a querer dar certo, mas o papel realmente estragou a pele. Não ficou boa, né? Por conta do papel. Mas vocês viram aí a prova que a pintura pode dar certo com essa técnica, né? Na verdade ela não pode, ela sempre dá certo quando é bem feita. Eu mostrei pra vocês aquele outro que eu fiz. Foi realmente do papel, né? Esse probleminha no papel que estragou as coisas. Eu vou dar mais profundidade aqui nessa linha do olho, do côncavo, na verdade. Os cílios eu gosto de fazer assim, eu faço uma camada,
rente, assim, onde é a base dos cílios, nos olhos, né? Faço uma camada assim rente. Limpo o pincel, eu vou com o pincel limpo, arrastando essa tinta. Aqui não vai ficar muito bonito os cílios, porque como o papel está esfarelando, o papel já está com muita textura, então o pincel ele não está escorregando tão bem quanto deveria. Mas, e também ele não tá secando como a gente gostaria a pintura, né? Ela tá secando com grumos. Mas fica um resultado muito bom, realmente, essa técnica. E dificilmente você erra. Eu tenho muito problema com a espessura dos cílios quando eu uso só o pincel. Geralmente não dá certo, ficam os cílios super grossos. Então quando eu uso essa técnica, eu limpo o pincel e vou só arrastando aqui esse restinho de tinta. Dificilmente dá errado, ó. Fica o cílio bem naturalzinho, bem delicado. Eu realmente gosto bastante. E aí com o restinho que tem aqui no pincel ainda, eu vou fazer os cílios de baixo. Só com esse restinho de tinta que ainda tinha no pincel. Esses cílios dela de baixo são bem delicados, né? Ela tem o cabelo meio loiro, então o marrom não é tão escuro aqui, nesses pelos naturais dela. Dá mais profundidade aqui nos cantos internos. Como eu falei pra vocês, eu tava com um probleminha no papel, então eu decidi dar uma pausa na pintura e esperar secar completamente pra ver se melhorava um pouco na hora de voltar. O papel secou, mas eu acho... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que ainda tem essa textura estranha na pintura? Olha aqui a outra pintura que eu fiz dessa referência. Dá aqui um zoom pra vocês verem, ó, como é que é a textura do papel, da tinta. E aqui, a que a gente fez agora. Olha como que ficou estranha a textura da tinta. Parece que ficou acumulando em alguns pontos e não ficou suave como deveria, né? Foi a mesma tinta que eu usei, então com certeza o problema foi o papel, não foi a tinta. Menos mal, né? Mas ainda assim, triste, porque deveria ter ficado mais legal a pintura. Mas eu não tô achando ruim o resultado. Eu realmente achei que ia ficar pior, que não ia dar certo de jeito nenhum. Mas aqui, depois de ter secado, não ficou tão ruim assim. E aí eu vou continuar aqui a pintura. Como eu tinha falado pra vocês, agora a gente vai construindo as camadas de detalhes. Agora é o momento que a gente vai detalhando mesmo a pintura, fazer os detalhes da sobrancelha, ver se a gente precisa intensificar alguma sombra, alguma coisa. Então, esse é um momento muito importante da pintura, que são os detalhes, né? Eu vou deixar novamente a referência aqui do lado comigo, pra eu poder ir seguindo e fazendo os detalhes que faltam, tá? Eu vou pegar o pincel, o mesmo pincel que eu tava trabalhando antes, que era esse aqui menor, da Da Vinci, e vou continuar aqui a pintura, tá? E aí o cabelo, naquele outro desenho que eu mostrei pra vocês, eu dei um pouco mais de detalhes no cabelo, mas nesse daqui eu não vou dar, eu vou deixar do jeito que tá mesmo. E só vou deixar o fundo bem escuro, como tá aqui na referência, bem preto, pra gente ter mais destaque na pele e tal, tá bom? Então vou continuar aqui com vocês. Pra começar, eu vou aproveitar essas tintas que já estão aqui no meu godê. Elas estão bem mais concentradas, porque eu saí por um tempo, esperei secar, então acabou que a água evaporou, né, da tinta, e tá só mais a tinta aqui concentrada. E isso vai ser até bom, porque agora, como eu vou dar detalhes, o melhor é que a tinta ela esteja mais concentrada mesmo. Aqui eu vou começar a fazer os fios da sobrancelha. Como eu já tinha feito uma base para a sobrancelha, agora realmente são só detalhes, né? São só realmente os fios mesmo, fininhos, da sobrancelha. Como essa modelo ela tem a pele bem clarinha, os pelos também dela são bem clarinhos, provavelmente ela é loira, né? O cabelo dela, por mais que esteja pintado, dá pra ver. Então,
O tom da sobrancelha, o tom dos cílios não é um marrom muito escuro, é bem clarinho mesmo. E aí eu venho com pouquíssima tinta, mais concentrada, mais seca mesmo, com pouquinha água, para conseguir ter mais controle nesse momento da pintura. Quanto menos água você tem, mais controle você vai ter. Quanto mais água, menos controle, mas também você vai ter mais suavidade. Então é bom para as primeiras camadas, para áreas maiores. Mas quando são detalhes assim, o melhor mesmo são as tintas menos concentradas. Aí eu vou dar mais vou fazer mais uma camada nessa sombra aqui, escurecer um pouco mais, que eu acho que o contraste ainda tá muito baixo de um lado pro outro. E dessa vez eu vou colocar um pouquinho de vermelho e de roxo nessa mistura. E aí eu vou usar também o verde e amarelo brilhante com o vermelho e o roxo, tá? O roxo e o amarelo são cores complementares. Roxo, amarelo e roxo e verde, né? Então, opostos no ciclo cromático. Então, quando você mistura elas duas, você consegue neutralizar a cor, tem menos saturação. Eu gosto bastante para fazer sombras. Eu vou deixar a tinta um pouquinho mais diluída do que a que a gente usou para a sobrancelha, porque, novamente, é uma área maior e eu também quero certa suavidade nessa parte da pintura. Eu vou vir com um pincel maior, aquele da castanha que a gente usou antes, pra suavizar a borda. Aqui eu tô usando dois pincéis, porque como esse aqui é maior, ele consegue suavizar melhor aqui as bordas do que se eu usasse esse pincel pequenininho. Como a área é grande, pra suavizar, ele é muito bom. Lembra que eu falei que se você demorasse muito a esfumar a borda de alguma pincelada, ela não ia esfumar tão bem? Foi isso que aconteceu aqui desse lado. O que a gente pode fazer para consertar? Vir com mais tinta naquela borda e aí esfumar novamente, porque aí você vai conseguir cobrir aquela marcação que você acabou fazendo e suavizar de novo. Já que na área do nariz eu tô suavizando, esfumando a borda, né, da pincelada com o próprio pincel menor, porque é uma área menor. Isso é muito importante, escolher bem os pincéis para cada área que você vai estar pintando. Uma área maior, use um pincel maior, uma área menor, um pincel menor. Eu sei que às vezes parece que é besteira, que não faz diferença o tamanho do pincel, mas faz. Você vai ter mais agilidade no seu trabalho e um resultado também mais suave. Eu vou usar esse marrom também para dar mais detalhes aqui na roupa dela. Também não vai ser muito detalhado, tá? Só mais alguma profundidade. Eu não sou muito chegada em dar detalhes em roupa, em pintar roupa. Eu tenho um pouquinho de dificuldade nisso. E eu acho que o tecido dessa roupa dela é ainda mais difícil por ser tipo de linho, né? Tipo um linho mesmo. Vou só empurrar um pouquinho pra lá para vocês conseguirem ver essa parte aqui da roupa, tá? Como eu falei, eu não vou dar tantos detalhes, não. Só mesmo pra dar um acabamento aqui na pintura. Pra mim, eu acho que já tá bom. Acho que já dei detalhes suficientes. A única coisa que eu ainda vou fazer aqui é dar mais detalhes nos olhos. Se eu for seguir
100% da referência, deixar o mais próximo possível, eu deixaria do jeito que tá. Não tá dando pra ver muito porque aqui tá muito claro e a luz do celular não tá aparecendo tanto. Mas eu deixaria já assim, porque ela é muito branquinha, essa modelo, muito clarinha. Olha, sempre que eu olho pra referência me vem o estado de mais coisa pra eu fazer aqui na pintura. Mas enfim, ela é muito clarinha, bem branquinha. Então, aqui eu acho que já tá legal, principalmente essa questão dos pelos, né, que eu já tinha explicado pra vocês. Então, eu vou dar mais detalhes nos olhos, porque eu realmente acho bonito os olhos mais marcados, mais profundos. Eu gosto mais dos cílios um pouco mais marcados, mas se você quiser seguir mais a referência, vou pintar essa mesma referência, e se deixar o mais próximo possível, né, mais parecido, então você pode parar por aí, deixando os cílios e a sobrancelha assim mais clarinha mesmo, tá? Eu vou dar esse detalhe por um gosto pessoal meu mesmo. Tá vendo que o papel tá esfarelando completamente? Ó, eu dei outra camada aqui e tá aparecendo aquela mesma textura esquisita que tava aparecendo no começo do vídeo. Realmente, o papel tá com um sério probleminha. Ainda bem que eu acho que essa era a última folha do bloco, então o prejuízo pelo menos foi pequeno. Mas que pena, né? E aí eu vou fazer os detalhes que eu falei pra vocês. Para esses detalhes dos cílios, eu vou usar o Van Dyck Brown, que é aquele marrom mais escuro, com um pouco do Sepia, tá? São os dois marrons mais escuros que eu tenho aqui. E vou deixar bem concentrada a mistura. Vou colocar pouquinho água, ser mais tinta mesmo. Vê como tá bem diferente, bem mais marcado o olhar? E aí, como o olhar já tá mais marcado, eu sinto falta de mais marcação na narina, por exemplo. E aí eu vou fazer isso. E aí acabo também sentindo falta de marcação aqui no interior da boca. Então eu também vou fazer isso. Ah, outra coisa que eu quase esqueci de fazer, olha aí. Foi bom ter ido fazer esses detalhes. A boca dela tá entreaberta, então nos dentes vai ter muita sombra, já que os dentes dela estão com a boca quase fechada, então vai ter muita sombra dos lábios. Como é que eu vou fazer isso? Pintar o dente com a sombra, pra não ficar parecendo que o dente da pessoa é podre. Eu vou pegar um pouco desse marrom que eu fiz aqui, vou colocar aqui do lado e vou diluir bem, bastante água, não tenha piedade. Se ficar muito claro, você vem e escurece um pouco depois, mas o importante é não ficar escuro demais. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou depositar aqui rente aos lábios essa tinta e vou vir com um pincelzinho limpo esfumando pra baixo. E eu já percebi que ficou claro demais, então eu já posso escurecer um pouco e de novo fazer isso. Como eu já puxei embaixo, provavelmente já ainda tá molhado lá, então eu vou simplesmente colocar aqui e a tinta vai escorrer pra baixo de forma suave. Agora eu vou esperar secar mais e vou escurecer mais a parte interna e um pouquinho da parte de baixo do lábio. E aí, como eu falei, por ter escurecido ali o olho, eu começo a ver lugares onde eu também posso dar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de profundidade pra harmonizar. Agora eu vou aqui no outro olho fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Uma pincelada rente aos cílios, aqui na base dos cílios dela. Eu vou aproveitar o restinho do que tem no pincel pra dar mais detalhes na parte interna do olho. E puxo os cílios, tá? Com o pincelzinho limpo. Que já tá bem mais seco, então agora eu vou vir dando mais detalhes. E é isso. Agora eu vou fazer o fundo da pintura. Eu vou pintar com o Payne's Grey, um pretinho, tá?
E pra fazer isso, eu vou passar a fita em volta do desenho. Eu deveria ter feito isso no início, mas eu tava com preguiça de passar a fita aqui na lateral. Mas é importante fazer isso, porque o papel começa a enrugar. Vou mostrar aqui pra vocês como ele tá bem dobradinho, ó. Tá vendo que tá... Tem um buchinho aqui e tá enrugado, né? Dependendo do ângulo que você olhe, dá pra ver. Aqui de cima não dá pra ver tanto, mas ele deu uma enrugadinha. Então, o ideal pra não acontecer isso, é você sempre passar a fita nas laterais. Como eu não fiz isso no início, eu vou fazer agora, porque realmente pra fazer o fundo, se eu não passar, vai enrugar demais e eu vou acabar perdendo esse papel, que já não tá com a qualidade melhor do mundo. Então eu vou fazer isso aqui rapidinho. Vou dar aqui uma dica pra vocês, que eu uso bastante. Eu boto primeiro a fita de cima, depois eu coloco a fita embaixo, apertando só no papel, sem colocar na mesa ainda. E aí eu estico o máximo que o papel se esticar, e aí eu colo na mesa. Isso é uma dica muito legal, porque garante que o papel não vai se enrugar tanto. No meu caso, como eu já fiz a pintura do retrato sem usar a fita, infelizmente não tem mais jeito, né? Já tá bem enrugado. Mas, se você for começar a pintura, que é o que eu recomendo, sem colocar a fita antes, né? Botar a fita assim que for começar a pintura, faz essa dica que você vai ver como é bem legal. A fita que eu uso pra fazer aqui, prender o papel, é uma fita crepe da 3M. Eu gosto muito dessa fita aqui, porque ela não solta tanta cola, né? E ela é bem fácil de usar, de tirar. Eu ainda prefiro uma fita que ela é mais larga, mas essa azulzinha aqui eu não encontrei mais larga. Eu acho a azul melhor que a branca, não sei porquê. Eu tenho a impressão de que a branca solta um pouquinho mais de tinta do que de cola do que essa. Agora pro fundo eu vou usar essa outra paleta aqui. Também são tintas profissionais, mas aqui eu tenho um pouco mais de Payne's Grey do que naquela, tá? Tenho mais tinta. E aí eu vou usar ele pro fundo, vocês vão ver como é que vai ficar. Eu vou misturar um pouquinho de preto. Eu vou seguir bastante o fundo que tá na referência, que é só preto mesmo, ó. Ela tá num quarto, dá pra ver quando você tá mais iluminado, né? Aí na câmera não tá dando. Mas ela tá tipo num quarto, só que o fundo tá bem escuro, então acho que vai ficar legal também fazer um fundo bem escurão. E aí, depois de fazer essa misturinha, né? Que é uma mistura super simples, eu vou vir aqui com um pincel menor, né? Aquele lá, número 0 da Da Vinci. E vou fazer todo o contorno do desenho, para começar. Geralmente pro fundo é bom você fazer uma mistura bem grande, porque, né, é um espaço bem grande e precisa de muita tinta. Pronto. A primeira vez na vida dessa história, dessa indústria global, que eu faço um fundo tão preto. Sério, mas eu gostei muito. Gostei bastante. Primeira vez, mas já quero fazer isso em outras pinturas. Sério, eu gostei muito. E eu vou aproveitar a mesma cor que eu fiz no fundo, né, esse preto bem marcante, pra fazer minha assinatura. Vou fazer aqui a assinatura aqui embaixo, nesse cantinho. E é isso, gente. Foi esse o resultado da pintura, tá?